E aí, meus queridos, conforme prometido, vamos fazer um pós-jogo para Corinthians e São Paulo, que continua repercutindo ainda. Jogo grande é assim, né? Não acaba ali, logo depois do apito final, as coisas continuam acontecendo, então vamos lá. Vou começar pelo seu Luciano, pela comemoração sem noção do Luciano, né? Na hora a gente não vê, na hora eu tô no estádio ali, não vi que ele correu para a torcida do Corinthians, comemorou, vi aquela confusão toda, imaginei, falei, ele foi muito perto da torcida, deve ter colocado a mão na orelha ou alguma coisa do tipo. Não viu o que ele fez. O cara deu uma voadora na bandeirinha com a bandeira do Corinthians. Sem noção, né? Sem noção. E não é à toa que teve aquela confusão toda. Tomou o cartão amarelo, o mínimo que poderia acontecer. Mas eu acho assustador. Imagina se é um jogador do Corinthians que sobe no símbolo do São Paulo, que pisa no símbolo do São Paulo lá no Morumbi, né? A Interpol ia estar na frente do estádio esperando o time do Corinthians sair. Ia ser 5 jogos de portões fechados. Um escândalo, né? O André Rizek estaria indignado, estaria totalmente indignado com o fato, mas parece que não repercute tanto, né? Enfim, deve ser só a minha impressão. Legal também foi ver o Rafinha defendendo o coleguinha depois do jogo na zona mista, falando: você só tem torcida de um time só. Ele vai comemorar onde? Você queria que ele comemorasse onde? Com a sua mãe, talvez, Rafinha? Talvez fosse interessante. Dizem que sua mãe se dá bem com o Luciano. Dizem, são fontes que dizem, não sou eu que estou falando, né? Jurídico, posso falar isso? Eu posso falar. Eu ouvi falar que eu posso falar isso? Eu ouvi falar que a mãe do Rafinha se dá bem com o Luciano, que eu posso falar. Chama ele de papai. Chama ele de papai, já que você gosta tanto. E quer defender o cara? Ok. Fala pra ele fazer o seguinte, então. Comemora como o Banco do São Paulo. Já que você quer a sugestão de vai comemorar onde? Comemora com o Banco do São Paulo. Comemora virado pra dentro do campo com os jogadores do São Paulo. Agora, você sai correndo, dá uma voadora no símbolo do Corinthians, na bandeirinha do Corinthians, e quer achar normal, e ainda tem a cara de pau de falar, queria que ele comemorasse com quem? É muita cara de pau. É brincadeira. Sem noção, Luciano. Sem noção. E poderia ter dado uma briga muito maior. A confusão poderia ter sido muito maior. Dois, Gil. Gil. Muitos de vocês querendo que eu comente o Gil. Pô, fala do Gil aí, o Gil jogou bem. Então vamos lá. O Gil falhou no gol, né? Mas ok, o Gil, de fato, no restante do jogo, o Gil foi bem. E aí eu pergunto para vocês, tá? E aí? Isso significa que dá para confiar no Gil? O Gil contra o Boca na Boboneira foi bem, o Gil em outro jogo grande também foi bem, o Gil nos jogos grandes ele cresce, ok. Então vamos deixar ele no banco e colocar ele só em jogo grande? Porque no geral ele falha demais. A pergunta que não quer calar é: dá pra gente confiar no Gil, senhores? Vocês ainda veem o Gil como um jogador titular do Corinthians? Vocês acham que o Gil tem condições de jogar com a camisa do Corinthians? Eu respondo para vocês com um categórico não. Eu não aguento mais ver o Gil, não é de hoje, já faz uns 2, 3 anos. Em 2020 já não estava bem. Já não estava, já não era o mesmo, era visível que já não era o mesmo. Imagina agora. É, aliás, o Vanderlei usou o Gil para fazer a sua palestrazinha motivacional ali antes do jogo, a pré-eleição, né? Que de algo do tipo, bateu no Gil, bateu em todos nós, aquela coisa legal, Vanderlei. É o mínimo que você pode fazer, eu até entendo você ter usado isso para motivar seus jogadores. Mas aquele cara que foi lá no hotel e xingou o Gil, que falou, Gil está roubando o Corinthians, ele pode até ter exagerado na expressão, né? Mas eu tô com o cara, mano. Eu tô com o cara, todo mundo entende o que ele quis dizer. A muita gente vai falar, não, mas a palavra foi muito forte, porque o Gil não rouba o Corinthians, o Gil é um bom profissional, o Gil é um cara do bem. Pode ser. Já ouvi falar tudo isso, concordo com tudo isso. Mas o ponto não é esse. O cara tava ali para falar pro Gil, Gil, você não tem mais condições. É isso que estava acontecendo ali. A discussão toda era essa. E eu concordo. O Gil não tem mais condições. A minha humilde opinião, não dá mais pro Gil. Tá? O Murilo é muito mais zagueiro do que ele hoje. O Bruno Mendes, que loucura isso, hein? Hoje ele me passa muito mais segurança do que ele. E acabou de chegar o, o Lucas Veríssimo, né? Que espero que seja bom, que seja para resolver o problema da nossa zaga. Ou seja, para botar o Gil no banco. Tá? Vou falar português, minha humilde opinião. Fausto Vera, não é de hoje, desde o ano passado que eu já venho falando que o Fausto Vera é uma decepção para mim. Disse aqui e repito que é o tipo de contratação que me agrada. Eu gosto desse tipo de contratação do Corinthians procurar, pesquisar, jogador promissor, seja na Argentina, no Uruguai, onde quer que seja, de comprar o cara 100% nosso, não é jogador do Fernando Garcia, né? Coisas assim de Corinthians, né? Eu gostei do modelo da contratação, eu apoio esse tipo de contratação, mas estou decepcionado com o resultado, já vinha decepcionado com as atuações do Fausto Vera desde o ano passado, mas agora a coisa atingiu um nível assim inédito. Ele virou um jogador assim ridículo, é uma coisa assustadora. Fausto Vera foi o nosso pior jogador em campo contra o São Paulo, conseguiu ser pior que o Maicon. Conseguiu fazer com que muitas pessoas dissessem que o Maicon jogou bem. Então já vamos falar disso. Não, o Maicon não jogou bem, tá? Ah, já faz alguns jogos que o Maicon não tá tão mal. Exato, não tá tão mal. O jogador que é nota 1, quando tira a nota 2, é o dobro. Né? Pô, sensacional. Nossa, ele melhorou 100%. Aí continua uma bosta.
Nota 2 é uma coisa ridícula. O Maicon continua sendo um jogador ridículo. Péssimo, Maicon. É que o falso Vera tá destoando. Nunca vi isso. Jogador argentino que não corre, que não marca, que não chega junto, que não bate. Enfim, assustador. A palavra que eu escrevi aqui para o Falso Vera é assustador o Falso Vera. Falso Vera tem que ser banco urgentemente. Urgentemente. Se o Vanderlei voltar com o Falso Vera no próximo jogo, ele tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira. Ou ele tem uma conversa séria com o cara, ou ele tem que botar no banco. Não tem mais o que fazer. O Falso Vera tá prejudicando o time do Corinthians. Adson. Adson, o nosso grande subnutrido. E a gente fala que eu pego no pé do Adson. Fala aí, o Adson entrou, melhorou. O Adson entrou no segundo tempo, logo no primeiro minuto, no segundo minuto sai o gol do Renato. De fato, é uma jogada ali pela direita com o Adson. Dizem que ele fez a jogada, não, ele não fez a jogada, ele tentou o passe e errou. A bola bate nas costas do jogador de São Paulo, sobra para o Maicon passa para o Renato faz o gol. Querer colocar ali como se fosse quase uma assistência, uma jogada do Adson é uma forçação de barra incrível, né? Não façam isso. E de resto, ele errou tudo que fez no jogo. Ele errou tudo. O Adson é ridículo. O Adson não é jogador para o Corinthians. O Adson ameaça se tornar um novo Matheus Vital. Reparem, até no jeitinho e tudo, o Adson ameaça se tornar um novo Matheus Vital. Aquele jogador que a gente sabe que não tem bola, não tem testosterona suficiente para jogar no Corinthians, não tem tamanho, não tem porte, não, simplesmente é um não jogador, não dá para ter um cara desse em campo. Mas muita gente defende. Muita gente defende, muita gente acha que o menino é bonzinho e que é isso aí que vai dar tudo certo. Então tá bom. Eu acho que não. O Adson é. As Adnetes que me perdoem, mas o Adson não dá. Vou colocar a bateria aqui que eu acho que o bagulho tá pifando. O canal do Povo Escolhido é Roots. Vocês sabem disso. Pronto, melhorou. Cotovelada no Fagner. O maluco lá, Davi, deu uma cotovelada na cara do Fagner. Deveria sim ter sido expulso. Acho incrível o VAR não ter chamado, tá? Mais um lance daqueles que faz com que nós, corintianos, pensemos, se fosse o Fagner que desse aquela cotovelada, ele certamente teria sido expulso, entendeu? Mas enfim. 6. Coletiva do Luxemburgo. Essa foi demais. Eu já disse para vocês que eu tento não assistir as coletivas do Vanderlei, porque me embrulha o estômago. Sujeitinho asqueroso, 171 pra cacete, pô, fechou, aquelas conversinhas dele, pra mim não dá. Mas depois as coisas repercutem, eu sou obrigado a ver. E vi o repórter perguntando do jogo, e falou, não tem nada a falar do jogo. Pra falar do jogo não tem nada pra falar. Ele queria falar do quê? O cara é de uma arrogância, mas assim, ele queria falar do quê? Meu amigo Cristiano Chadá falou, deveriam ter perguntado pra ele se ele gosta de bolo de fubá. Talvez fosse uma boa pergunta. Mauro César Pereira, que é um cara que eu desço a lenha, um dos maiores anticorintianos da história da imprensa esportiva, um cara que sofre com o Corinthians. Ele escreveu, o texto dele foi sensacional. Ele falou 10 perguntas sugeridas para o Vanderlei, já que ele não quer falar do jogo. Pergunta para ele se Adão e Eva tinham um umbigo. Pergunta para ele por que o milho verde é amarelo. Pergunta para ele. Enfim, listou 10 perguntas dessas cretinas, ridículas, para fazer para o Vanderlei. Porque o cara não queria falar do jogo. Se você pergunta de arbitragem para eles falam, não, vamos falar do jogo. Se você falar de alguma confusão que teve no jogo, ele fala, não, vamos falar do jogo. Aí quando o cara fala, quero falar do jogo, ele não quer falar do jogo. Me dói ter esse cara lá, mano. Me dói ter esse cara lá. E quando eu tento imaginar o Corinthians campeão da Copa do Brasil, é difícil conseguir vislumbrar esse cara sendo campeão no Corinthians. É difícil. O Corinthians não merece Vanderlei Luxemburgo. Mais uma dessa diretoria que eu acho assustador. Maicon foi bem? Não foi. Já falei disso. Né? Não é que o Maicon foi bem. O Fausto Vera é que é uma piada. O Maicon não foi bem. A polêmica do Sheik com o Fagner Castro. Vamos lá. Muita gente pedindo para eu falar disso também. O que aconteceu foi o seguinte: o Sheik falou no programa dele lá que o Gil não é mais o mesmo. O Gil foi um zagueiraço, mas que o Gil não é mais o mesmo. Perfeito. Perfeito. Bastou para mobilizar a panelinha da turminha, né? Cássio, que perdeu uma boa chance de ficar quieto, postou uma foto com o Gil, abraçando o Gil, hashtag amigo, não sei o quê. Então, Cássio, é exatamente isso que você não consegue entender, né? E pelo jeito, toma cuidado, senão você vai morrer abraçado com a panela, tá? Ninguém tem que jogar no Corinthians porque é amigo de ninguém. Ninguém tem que ser titular porque é amigo de ninguém. Ou vocês entendem isso, ou vocês todos vão vazar. Se o Gil é teu amigo ou não, foda-se, Cássio. Eu te amo, Cássio, mas se o Gil é teu amigo ou não, foda-se. O ponto é se ele tem condições de jogar no Corinthians ou não. E a crítica do Sheik foi totalmente pertinente, não falou nada errado. Não falou nada demais. E o Fagner, então, foi mais longe. Postou algo do tipo ainda assim, olha o Sheik com a história dele para querer falar de alguém. Olha o que ele foi falar. Para que você foi falar isso, Fagner? O cara tá fazendo o trabalho dele. E o cara rebateu depois do programa dele para você e falou: olha, Fagner, lamento você falar isso. Ele até disse: minha vida é um livro aberto e até documentário sobre mim. Ou seja, todas as mutretas, inclusive do Sheik, estão lá. Ele não nega nenhuma.
Mas pra que você foi querer brigar com o cara? Pra que você foi escrever uma coisa dessas, entendeu? Ele só falou que o Gil não é mais o mesmo, e não é mesmo. Mas a panelinha se doeu, né? Puta que pariu, não é fácil. Por fim, eu tinha dito aqui pra vocês no pós-jogo, ontem mesmo lá no estádio, que essa semifinal me lembrou a semifinal da Copa do Brasil de 95. O Corinthians pegou o Vasco, primeiro jogo no Maracanã, 1-0 para o Corinthians, gol do Marcelinho, e que um cara do Jornal da Tarde teria escrito que, com o futebol apresentado, o Corinthians estava mais perto da final e mais longe do título. Né? Porque, como quem diz, o Corinthians jogou bem, mas não convenceu. Né? Eu não conseguia lembrar o nome do cara. Eu falei que era um cara de traços orientais, meio japonesinho, que eu era fã dele, que eu gostava dele. Muitos de vocês falaram Matina Suzuki. Não, não é o Matina Suzuki. Matina Suzuki era da Folha. Alguns de vocês falaram é o Juarez Soares, o China. Não, não era o Juarez Soares também. Finalmente alguém, devia ter anotado o nome do cara que me ajudou, entrou aqui e falou Celso Quinjô. É isso, era o Quinjô. Foi o Celso Quinjô quem disse isso. Está feito o registro. Por fim, vocês viram o Flamengo e Grêmio ontem? Eu vi. Dá até medo, né? Puta que pariu, o Flamengo jantou o Grêmio. Jogou como se estivesse no Maracanã, jogando contra um time juvenil. E olha que o time do Grêmio corre, tá? O time do Grêmio, diferente do Corinthians, que marca a distância, né? Marca no olhar. O Corinthians que dá espaço. O Grêmio marcando, o Grêmio correndo, o Grêmio chegando junto, até exagerou. O Kahneman foi expulso de maneira extremamente infantil no segundo tempo. Ou seja, um dos jogadores mais experientes dos caras, deu um carrinho por trás, já tinha amarelo, burro, burro. Mas enfim, e não dá pra errar assim pro time do Flamengo, né? O Bruno Henrique voltou, é o cão aquele cara, né? Enfim, confesso para vocês que haja camisa, haja mística, haja raça para acreditar no, time, no título do Coringão. Eu acredito, eu sou um idiota que eu posso fazer. Vocês sabem disso, né? Eu sei que vocês acreditam também. É isso aí, senhores, beleza? Então, hoje é quinta, sexta, sábado, Corinthians e Vasco, sem torcida, portões fechados em Itaquera, certo? Então, no sábado à noite eu volto para comentar Corinthians e Vasco, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians!